E aí, beleza? Videozinho aqui, primeiro vídeo aqui de análise, né, de mercado. Vamos analisar aqui Bitcoin, né, principalmente, mercado de cripto em geral, né. Compartilhar minha tela aqui rapidinho. Beleza. Gráfico semanal aqui do Bitcoin, né. Bitcoin que a gente sofreu uma correção ali começo do ano, né, mês de janeiro ali mais ou menos, dezembro para janeiro ali começou uma correção, a gente tinha atingido ali uma máxima histórica, né, na região ali dos quase 110 mil dólares, né, 109 mil dólares, e aí iniciamos essa correção, né. Revertemos, estamos agora acima da média 14, essa média amarela que eu uso aqui, a média 14, é uma média que tem respeitado bastante todos os tempos gráficos, né, nesse ciclo principalmente, o preço tem respeitado bastante essa média e eu uso ela como parâmetro, né, um dos parâmetros de análise. Ah, Então agora aqui a gente está acima da média, né? Atingimos uma nova alta histórica, né? Batemos próximo lá dos 112 mil dólares, né? 111 e pouco em algumas corretoras. Próximo ali dos 112 mil dólares. Agora cotado a 105 mil dólares, né? Nas últimas 2 semanas a gente teve uma leve correção. É natural, né? Porque a gente teve esse movimento de alta aqui muito forte, muito grande aqui, né? E é natural ter uma correção, né? E aonde pode vir essa correção? Na minha visão aqui, na minha expectativa, no máximo, na média de novo, 98 mil dólares, mais ou menos. Então o Bitcoin pode vir nessa região mais uma vez, nessa região aqui dos 98 mil dólares, mais ou menos, né? Que conflui aqui com alguns suportes aqui importantes e resistências, né? E conflui com a média, beleza? Lembrando que o suporte mais forte do Bitcoin suporte recente, né? Suporte mais recente, mais forte é esse aqui dos 103 mil dólares, mais ou menos aqui, né? Essa região dos 103 aqui é a região de fechamento dos últimos topos ali de janeiro e é uma região de suporte muito forte. Tanto é que respeitou que 3 semanas consecutivas praticamente, tá respeitando aqui essa região, né? O que eu espero para os próximos dias, próximas semanas, né? A alta, ela tá um padrão alto um padrão gráfico, né? Altista em todos os tempos gráficos. A gente olha todos os tempos gráficos, ó, gráfico diário, alta. Se você reduz mais ainda, gráfico 4 horas, padrão de continuação de alta também, tá lateral, né? Agora no 4 horas, mas ainda mantendo uma estrutura de alta, né? Uma linha de tendência de alta aqui. Então, assim, não há nada de alarme assim para questão de correção, né? Na minha visão, não vai ter muita correção. A correção ela já aconteceu. Vou voltar aqui para o gráfico diário. A correção que a gente teve durante a última correção agora, né, grande que a gente teve foi essa. Então já passou. Então foi uma correção aqui vamos pegar aqui, desde lá do topo até no final total ali, 31%, 32%, mais ou menos 32%. É normal durante o ciclo de alta ele ter essas correções, né? Se a gente pega aqui essa lateralização e essa correção que de 2024 também que teve no pós-halving ali, né? Teve o halving aqui em mês de março, se eu não me engano. E aí teve essa correção aqui. Essa correção aqui também, essa lateralização e essa correção aqui também foi de 32%. Então é natural. Depois disso, na sequência, quando a gente rompeu a média 14 aqui embaixo, a gente subiu aqui por volta desde o rompimento até o topo máximo ali, 76%. Agora, desde o rompimento, a gente subiu 27%. Ainda tem muita margem para subir aqui, né? Aonde eu acho que vai ter alguma correção de novo, né? Uma correção aí de talvez 15, 20%, por aí. Eu acredito que seja por volta dos 130 mil dólares. Por quê? Porque vai ser o alvo aqui desse padrão gráfico, aqui no gráfico semanal, que é um padrão de xícara com alça que a gente fala. Então teve esse padrão de xícara com alça aqui,
que faz o desenho de uma xícara. Geralmente, em 90% das vezes, quase 90%, 88%, se eu não me engano, o preço faz o dobro desse tamanho aqui. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu só pegar aqui, linha vertical. Não, mas não é essa que eu quero, não. É essa daqui, ó, linha de tendência. Beleza, se a gente pegar do fundo até no topo aqui desse padrão de xícara, mais ou menos, lembrando que isso aqui é aproximado, né? Não é muito, não tem como fazer um negócio 100% certo, mas é uma aproximação, só para a gente ter um parâmetro, né, de comparação. 130 mil dólares. Então esse padrão de xícara aqui, quando ele é formado no gráfico semanal, ele tem, no gráfico diário ou semanal, ele tem uma assertividade de quase 90%. Então é quase 90% de chance de o preço vir a testar aqui essa região aqui dos 130 mil dólares. Então aonde eu espero que possa vir a ter uma correção? Justamente mais ou menos nessa região aqui. Entre 125 até 140 mil dólares. Lembrando que é uma região, pode variar um pouco para mais ou para menos. Então nessa região aqui, quando chegar aqui próximo aqui dos 130 mil dólares, eu já vou ficar um pouco mais atento para uma possível correção um pouco mais forte, talvez para testar de novo esse topo aqui, ó, dos 112 mil dólares, para depois continuar subindo de novo. Lembrando que a gente está em franca tendência de alta, a gente está na fase final do ciclo de alta do bull market, né? O bull market, o mercado bull market começou aqui, ó, janeiro de 2023. Então, de janeiro de 2023 para cá, a gente está num padrão altista de ciclo de alta. Então a gente está no ciclo de alta do Bitcoin ainda. O que eu uso de parâmetro para saber se a gente está no ciclo de alta ainda ou não? Primeiro indicador, halving, é o principal evento que acontece no Bitcoin a cada 4 anos, né? E é o que mais marca ali essa questão de ciclo, é o que mais define ciclo do Bitcoin, é o halving. Geralmente o Bitcoin faz topo de mercado entre 1.000 dias e 800 dias para o próximo halving. Quando está faltando entre 1.000 dias e 800 dias, nesse período aí de 200 dias aí, o Bitcoin faz topo. No último ciclo passado, se eu não me engano, foi 870 dias, faltando 870 dias para o próximo halving, ele fez topo. No ciclo de 2017 foi faltando 900 e poucos dias. Então, ele bate mais ou menos com isso. Aqui ainda falta 1.028 dias. Então a gente tem ainda mais 30 dias para a gente entrar no sinal amarelo, né? Para a gente acender o sinal de alerta ali para fim de ciclo. Lembrando que é entre 1.000 dias e 800 dias para o próximo halving. Beleza? Então ainda está longe. E quando que vai dar esses 800 dias? 800 dias vai dar por volta ali de fevereiro. Então acredito que entre mais ou menos ali agosto, mais ou menos, entre agosto e fevereiro de 2026, o Bitcoin vai fazer topo de ciclo, o mercado vai fazer topo de ciclo. E aí a gente vai ter uma correção mais profunda, não sei ao certo, mas em torno aí de 60% talvez, no preço do Bitcoin, né? As altcoins derrete 90%, algumas somem, né? E aí depois a gente reinicia novamente um novo ciclo de alta. Beleza? Então, eu espero o topo de ciclo. Na verdade, se eu fosse apostar, eu apostava entre novembro e dezembro. É a minha aposta. Outro indicador que eu sigo aqui, que é um dos que eu mais sigo, é o Psycho Top, que está muito longe ainda. O Psycho Top está marcando o mínimo aqui para esse ciclo, 160 mil dólares no preço do Bitcoin. É o mínimo que ele pode chegar, né? Eu acredito, isso é a minha visão, não sei se está certo ou está errado, vamos ver só depois de acontecer, não tem como, né? Eu acredito que seja algo entre 200 e 300 mil dólares para topo de ciclo do Bitcoin nesse ciclo. O preço final, né? Entre 200 e 300 mil dólares. Mas não dá para saber, né? MVRV também está muito longe, outro indicador que eu uso. Gráfico arco-íris também está muito longe. Stock to Flow também muito longe. Modelo estoque e fluxo, né, do Bitcoin. Sempre errou o topo do Bitcoin para baixo, né? Aqui, por exemplo, em 2018, ele marcou o topo do Bitcoin em 4 mil dólares. O Bitcoin bateu quase 20. Em 2021, ele marcou o topo do Bitcoin em 44 mil dólares. O Bitcoin bateu 69, né? Acho que 68, o mais alto.
é o preço mais alto. Agora ele está marcando o topo do Bitcoin em $350.000. Se ele errar para baixo de novo, vai ser acima disso, né? Mas não dá para a gente saber. Beleza? Isso aqui é só um parâmetro de análise, né, que a gente usa. CoinMarketCap aqui, né? Fear and Greed 58. Fear and Greed já está em posição neutra. Ele chegou a vir em ganância aqui em 70 e poucos esses dias agora, né? Quando atingiu a alta histórica de 112. E agora já deu uma retornada, Fear and Greed. Que mais aqui? O mercado tá lateral, né, galera? Tá morno, né? Tá aquele negócio estável. O Bitcoin já tem vários dias que ele vem fechando nessa casa entre 104 e 106 aí. Vários dias. Se não me engano, mais ou menos uma semana que ele tá fechando todo dia nessa faixa de preço. Então ele tá lateral. A gente fala de consolidação, né? Então o preço tá consolidando. Ethereum também consolidando ali na casa dos R$ 2.600. Dólares, né? $2.600. Chainlink, $14. São os principais, né? Cardano, 69 centavos. Então, assim, tá tudo meio lateral ainda, né? O mercado tá meio morno. A gente tá aguardando aí decisão do Fed, né? A decisão do corte da taxa de juros, que talvez isso aí vai disparar um gatilho, né? Disparar um gatilho no mercado para ter um impulsionamento de alta mais forte, mais rápido, né? Eu acho que é isso que vai rolar. Um site bacana aqui, ó, compartilhar aí com você aí, para você ficar atualizado, livecoins.com.br, site brasileiro. Várias notícias aqui para você ficar por dentro do mercado de Bitcoin e mercado de criptomoedas, né? Então, todos dias estão atualizando aqui as notícias bem bacanas, com matérias, com estudos também, é bem legal. Uma notícia aqui que eu achei, pelo menos no mínimo, curiosa, né? Foi o do Ross Ulbricht, né? Que é aquele caso ali dos Estados Unidos, do site Silk Road, né? Que teve aquele problema no passado, foi preso, o Donald Trump prometeu soltar ele no primeiro dia de mandato, soltou ele no segundo dia de mandato, perdoou ele, né, dos crimes. Enfim, quem tiver curiosidade, não vou explicar aqui porque é muito grande, só para eu pesquisar aí no YouTube que tem muito vídeo aí, muita história aí desse caso aqui do Silk Road, com o Ross Ulbricht. Inclusive o canal Abraham tem um documentário top sobre o Ross Ulbricht. Vou até colocar o link aí na descrição do vídeo aí desse caso aqui para você entender como que funcionou certinho. Mas resumindo, ele foi solto, né? Foi condenado a prisão perpétua, foi perdoado, solto. E logo na primeira semana ele já recebeu milhões em doação, né? Cerca de 1,6 milhões, aqui tá falando de reais na matéria, né? Não sei se é reais ou dólares. E em doação, né, da comunidade de Bitcoin e tal, a galera do Cypherpunk e tal, né? Doou para ele. E agora, essa semana passada, no último sábado, dia 31, né? Ele recebeu uma doação de 300 Bitcoin, que dá ali 170 milhões de reais aqui, de acordo com a matéria. No mínimo estranho, né? Então aqui a matéria tá falando isso, né? Da onde que veio essa doação? É uma doação anônima e tá todo mundo cabreiro com esse negócio, né? Então é bem interessante isso. O cara já saiu da cadeia e já tá com 300 Bitcoin na conta. Sinistro, né? A comunidade, realmente pode acontecer isso, a comunidade é muito forte, né? Mas é no mínimo estranho, né? Beleza? Eu acho que é isso que eu tinha que passar. Se você tem mais alguma dúvida aí sobre análise gráfica, sobre ciclos, igual eu comentei aí, né? Deixe nos comentários que a gente vai respondendo. Semana que vem eu volto com mais uma análise para a gente analisar como é que está o mercado, o que aconteceu. Se o Bitcoin corrigiu para essa região que eu mencionei aqui, ou se ele rompeu o topo e bateu mais uma alta histórica. E eu tô apostando mais em alta. E você está apostando em quê? Alta ou correção? Deixa aí nos comentários. Beleza? Um abraço para todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.